Vamos lá, senhores, vamos então para a nossa penúltima parte. Vamos corrigir as questões 7 e 8. Vamos lá. Questão número 7. Não é possível falarmos acerca da elaboração de uma nova história da literatura brasileira. A segunda oração, bom, a primeira é não é possível. A segunda, não é possível isso, colocando a frase na ordem direta, fica isso não é possível. Certo? Maravilha. Então, isso não é possível. Qual é a função sintática da palavra isso? Isso é sujeito. Então, esta oração aqui que eu substituí pela palavra isso, tá? É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Perfeito? Maravilha. A segunda oração exerce a mesma função sintática. Se a oração é subjetiva, é porque ela desempenha a função de sujeito. Maravilha. Então, exerce a mesma função que o termo sublinhado em ao tratar de histórias da literatura, devemos sempre considerar que elas não são, eu tenho o verbo ser, verbo de ligação, elas é sujeito, totalidades permanentes, isso aqui é um predicativo do sujeito, ele qualifica o sujeito ela, então um exerce a função de sujeito, que é a oração, tá? Até porque quando nós temos, né, isso não é possível. Isso é um pronome demonstrativo. É um pronome substantivo demonstrativo. Por que substantivo? Porque ele substitui o substantivo. Então ele tem função substantiva. Tanto é que quando a gente substitui pela palavra isso, a oração é subordinada substantiva, porque antes de esse pronome, isso, ser um pronome demonstrativo, ele é um pronome substantivo. Ele é um pronome substantivo demonstrativo. Ele tem uma função substantiva. E possível é adjetivo. Então, quando eu tenho um elemento de função substantiva e um de função adjetiva, aquele elemento de função substantiva assume a função de sujeito. E aquele elemento de função adjetiva acaba desempenhando, né, a função sintática de predicativo. Então, possível é predicativo e isso é sujeito. Eu substituo a oração inteira pela palavra isso. Eu me baseio no isso. Se o isso é sujeito, a oração é subjetiva. Esta oração, então, exerce a função de sujeito. Se a oração é subordinada, substantiva ou subjetiva, porque ela desempenha a função de sujeito. Só que aqui nós temos dois elementos que têm função substantiva. O pronome elas, que é um pronome pessoal reto, mas ele é um pronome substantivo, substitui o substantivo. Pode ser as professoras, pode ser as escritoras, né? As escritoras, os oitcentistas. Enfim, então o pronome ela tem uma função substantiva. Tá? É um pronome substantivo. E totalidade também é um substantivo. E aí como é que você vai determinar quem é sujeito, quem é predicativo, já que os dois elementos têm função substantiva? Aí não tem jeito. É a ordem, é a colocação. Então quem ficou à esquerda do verbo de ligação, elas, sujeito, quem ficou à direita, predicativo. Então, a oração funciona como sujeito e totalidade permanente como predicativo. Então, item 7, errado. Item 7 não, item 1 da questão 7. Beleza? Questão número 8. A oração iniciada por na medida em que... Olha só, gente, é a segunda questão nessa mesma prova que trabalha com o mesmo conector. Na medida em que. Como nós já falamos, na medida em que estabelece uma relação, ele é sinônimo de porquê, já que, visto que, dado que, estabelece uma relação de causa, de motivo, de razão, de explicação. Vamos lá para a linha 42. Eu vou puxar um pouquinho antes. Essa perspectiva da mobilidade e do constante processo de redefinição serve no desconforto. E essa perspectiva serve de conforto por quê? Porque torna possível, uma vez que torna possível, pois torna possível, um conector muito importante que você não pode esquecer, porquanto torna possível e viável a iluminação sobre a literatura de autoria feminina. Então, realmente, essa conjunção, na medida em que é uma conjunção causal, e ela introduz a causa
para que essa perspectiva de mobilidade do constante processo de redefinição acabe nos servindo de conforto. Beleza. Então, olha lá. Introduz a causa do conforto que se sente com essa perspectiva. Maravilha, perfeito. Vamos lá. Item 3. A forma verbal poderia ser substituída no texto tanto por existe quanto por existem. Vamos lá, linha 36. Uma vez publicada a história da literatura, há possibilidades... Não. Só pode ser substituído por existem. Tá? O verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. Não tem pessoa, não tem sujeito. Ele só pode ser flexionado na terceira pessoa do singular. Com o verbo haver, possibilidades é objeto direto. Até porque o verbo haver é impessoal. Ele não tem sujeito inexistente. Mas com o verbo existir, o termo assume a função de sujeito. Está no plural. Se ele está no plural, o verbo tem que vir no plural. Existem possibilidades. Então, só cabe existem. Só cabe existem. Errado. Esse aqui está. Existe e não. Beleza? O conectivo, pois, tem valor conclusivo. Vamos lá na linha 8. O pois, para ter valor conclusivo, ele tem que ter uma estrutura em que esse conector esteja deslocado. Tá? Por exemplo, vou dar aqui colocar uma frase. João não veio. João não chegou. Está, pois, preso no trânsito. Está, pois, preso no trânsito. Esse pois aqui está deslocado. A posição natural de um conector é ficar, geralmente, como primeira palavra da oração. Tá? Esse aqui seria o posicionamento natural. Aqui. Mas se repare que a conjunção, até porque a conjunção na realidade exerce uma função de ponte entre as orações. E essa conjunção vem parar no meio da segunda oração. Certo? Nesse caso, repare que você não consegue substituir o pois por porque, já que, visto que. Porque, já que, visto que, na medida em que a gente acabou de ver. Vou introduzir uma ideia de causa e de explicação. Beleza? Porém, quando ele está deslocado, ele passa a ser sinônimo de então, de portanto, e aí vai ter valor conclusivo, que é o que acontece nesse exemplo que eu estou trazendo. João não chegou, está então preso no trânsito, está, portanto, preso no trânsito. E o pois, então, só vai ter esse valor conclusivo quando ele justamente estiver deslocado. Bom, vamos ver lá o que acontece nessa linha 8. Vamos lá, está aqui na realidade. Tá? Não está exatamente na linha 8. A linha 8 era do texto original. Bom, o contrário também é possível, pois ao excluir... Repare que esse pois, por exemplo, ele veio entre vírgulas. Se ele veio entre vírgulas, ele está deslocado. Não, pior que ele não está deslocado. Olha só o que acontece nessa frase. Na realidade, a sequência do pois acaba silenciando. O contrário também é possível, pois acaba silenciando uma produção. O que acontece? O pois introduz a oração, dá início à oração. É que entre esse conector pois e a sua sequência, tá, você tem uma outra oração, que é ao excluir escritores. Inclusive é uma oração temporal. Ou seja, o contrário também é possível, pois quando exclui, no momento em que exclui, então dentro de uma oração subordinada, você encontra outra oração subordinada. Então essa construção pois não está deslocada, como no exemplo que eu trouxe. E neste caso aqui, o pois é sinônimo de porque, já que, de visto que, de uma vez que. Ou seja, ele não introduz uma ideia de conclusão.
ele vai introduzir uma ideia de causa. Inclusive, ele é também sinônimo de na medida em que. De na medida em que. Tá? Então, ele não tem valor conclusivo, ele tem valor causal. Então, item 4. Errado. Maravilha. Vamos lá. Vamos para a questão número 8. Beleza? Maravilha. O sentido de ineludível, linha 3, remete à suposta ilusão das relações entre o direito e a ética. Bom, vamos lá. Os princípios da recta ratio, olha que coisa bonita. Tá? Ratio é razão reta, retilínea, certo? Orientando a lex prescritiva, emanam da consciência humana, afirmando a inter-relação ineludível. O que é ineludível, gente? É uma coisa que você não consegue evitar. Você não consegue evitar com inteligência, com perspicácia, tá? Usando as virtudes da intelectualidade. Então, quando ele fala afirmando a inter-relação ineludível entre o direito e a ética, tá? O que nós temos? Não é uma suposta ilusão das relações entre o direito e a ética, existe uma relação efetiva que você não consegue evitar com inteligência, com perspicácia. Então, item 1, errado. O sentido de fazer abstração é o de desconsiderar, reduzir a importância. Olha lá, um pequeno grupo de países, os nucleares, não pode continuar a fazer abstração ou minimizar. Quer dizer, não pode fazer abstração, dizer que aquilo é algo abstrato, sem algo concreto. Ou seja, está desconsiderando que aquilo ali é coisa, pô, isso é uma abstração, isso é uma coisa sem valor. Então, está desvalorizando, né? Então, não pode fazer abstração ou minimizar as numerosas resoluções das Nações Unidas. Ou seja, fazer abstração está nesse sentido realmente de desconsiderar, de desvalorizar, de minimizar. Tá? Olha lá. Perfeito. Item 3. O autor justifica o próprio voto alinhado ao da maioria dos juízes? Olha só o que o texto diz. Olha só, assim sendo, o meu voto é dissidente. Assumiu uma posição diametralmente oposta à da maioria. O posicionamento dele é oposto ao dos outros. Pô, esse item 3 não é errado, é absurdo. Pior. Por fim, o item 4. O autor critica. Esse item 4, galera, ele está quase certo. Quase. O autor critica realmente a CIJ por não ter mostrado sensibilidade diante de uma das maiores preocupações da humanidade. Isso tudo é verdade. Tá? Olha lá. Assumiu uma posição diametralmente a da maioria da Corte Internacional de Justiça. Então ele está criticando, ele tem um posicionamento oposto. Então ele está criticando o posicionamento da CIJ. Tá? A CIJ, como órgão judicial principal das Nações Unidas, agora tem um detalhe aqui, ó, como órgão judicial principal. Olha só o que ele coloca aqui. É o órgão máximo das Nações Unidas. Não, o texto não diz isso. O erro está aqui. O erro diz que ele é o principal órgão judicial e não o principal órgão das Nações Unidas. Então, o erro acontece aqui. Só por causa desse pequeno detalhe, ele não é o órgão máximo das Nações Unidas. Ele é o órgão mais importante da área judicial. Né? Então, muito cuidado com esses detalhes. Então, como órgão judicial principal. Sim.
judicial, sim, mas não das Nações Unidas de uma forma geral. Por isso que esse item está errado, por causa desse pequeno detalhe. Então você consegue contestar em função desse pequeno detalhe presente no texto. Falou, pessoal? Maravilha! Agora só falta a última parte.